Lucas 1, verso 26, eu quero ler alguns versículos. Os que encontraram, por bondade, dizem um amém. Amém. Diz o texto: e no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome desta virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse então o anjo a Maria: não temas, porque você achou graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso? Eu não conheço o varão. E ele respondendo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Porque para Deus nada é impossível. Versículo 38 é o último que eu quero ler. E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Vamos orar? Senhor, graça nós te damos pela tua palavra, e agora nós precisamos de ouvir os teus conselhos. Eu sei, Senhor, que nós não abrimos mão da tua palavra, que o Senhor venha nutrir a nossa alma. O Senhor tem dado graça, Senhor, para pegar aquilo que está escrito no papel e levar à tua igreja como um alimento sólido espiritual. Então nos ensina e nos prepara para ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Eu quero, nesta última noite minha, a minha cooperação, agradecer a Deus pelo convite e por estar mais uma vez com vocês. Pastor Newton, pastor Niltinho, pastora Regina, mais uma vez obrigado. Pastor Lediel, pastora Júlia, Deus abençoe vocês. E estar com vocês é um aprendizado e uma alegria para nós. Eu quero agradecer a toda a liderança e todas as irmãs que compõem Filhas da Graça, que é um grupo de mulheres. As congregações, os setores, todas estão envolvidas. Então Deus continue abençoando vocês. Deus continue usando cada uma de vocês, porque esta é a vontade de Deus. Quero também agradecer aos pastores que sempre têm me recebido com muito carinho e têm me abraçado todas as vezes que eu venho a Blumenau. E quero dizer para vocês que eu estou quase um catarinense já. Eu estava olhando na minha agenda, só esse ano eu tenho mais 10 compromissos aqui no estado. Então, eu estou quase um catarinense, pastor. Todo mês eu tenho que dar um pulo em Santa Catarina. Sexta que vem, se assim o Senhor permitir, estarei em Itajaí, né? É a festa aniversário da igreja, 93 anos.
E para mim é uma alegria poder servir a igreja de Santa Catarina. Pastor Nilton tem me dado esta oportunidade, abrido esta porta, e eu louvo a Deus, pastor. Obrigado mais uma vez. O céu é testemunha da minha gratidão. E também quero dizer para as filhas da graça que, se você quer daqui não correr e fazer inscrição, tem gente de longe vindo, viu? A minha esposa está vindo com um grupo de mulheres lá da nossa igreja, esposa de pastores, para o dia 30 e 31. Ela assistiu ontem e falou, olha, já comecei a divulgar aqui. Então vocês corram lá e façam a inscrição, porque as vagas são limitadas. Amém? E quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ismael, deputado federal, esse servo de Deus, que esses dias estávamos juntos, né, na Penha, e para mim é uma alegria. Obrigado pelo carinho e obrigado por mais uma literatura compartilhada. Deus abençoe você e sua casa. Meus irmãos, eu tenho o privilégio de oferecer mais uma noite o livro A Cereja do Bolo. Eu falei que esse livro foi exclusivo para vocês, porque é a cor do uniforme de vocês. E este livro aqui, quem prefaciou ele foi o pastor de vocês, pastor Nilton. Pastor Niltinho prefaciou ele e tem ricas mensagens aqui. E todas as irmãs deveriam levar este livro. Pergunta por quê? Não, animadas, por quê? Porque se você levar esse livro e fazer o teu marido ler ele, no outro dia ele vai colocar o lixo para fora sem murmurar. Vai lavar a louça do jantar cantando o hino da Cassiane. E no outro dia, quando você acordar, vai estar pronto o cafezinho. As irmãs não vão falar nem um amém. E debaixo da garrafa de café, pastor Lediel, vai ter uma nota de R$200 da Nova. E um bilhete escrito, meu amor, gaste naquilo que você quiser. Esse aqui é do pastor Nilton. Eu quero entregar para ele. Eu acho que não vai ter nem livro para esse tanto de mulher hoje, pastor. O primeiro vai ser o pastor presenteando a pastora Regina. Queridos e queridas, quem tem sede de ouvir os conselhos da parte de Deus, diga amém. Estou muito feliz de ver meu amigo, pastor Josué, cantora Eliane, e sempre estamos juntos aí, atendendo a igreja, e é uma alegria sempre ouvir esta serva de Deus, que tem sido um instrumento e uma inspiração para o nosso Brasil, e não só o Brasil, todo mundo que tem ouvido as suas canções. Queridos, eu quero pensar com vocês sobre a temática de hoje, que é mulheres conduzidas pelo Espírito. Eu cheguei a uma declaração que não é fácil ser conduzido pelo Espírito. Como ser humano, não é fácil. Porque quando nós somos conduzidos pelo Espírito, não vive mais eu, Paulo escreve. É Ele que vive em mim. Quando eu sou conduzido pelo Espírito, eu não tenho mais rédeas das minhas mãos. É Ele que me conduz, é Ele que me leva onde Ele quer. Quando eu sou conduzido pelo Espírito, algumas coisas começam a acontecer. Porque a minha agenda não é minha mais. É dele. O meu querer não é meu mais, é o querer dele. De repente eu falando assim, as irmãs vão até dizer assim, eu não quero mais ser cheia. Fica tranquilas. Ser cheio do Espírito Santo é uma manifestação difícil de entender às vezes. E ela é tão difícil de entender que o próprio Jesus entendeu, mas os discípulos não entenderam. Porque no capítulo 3 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido, ou capítulo 4, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se no capítulo 3 ele é cheio, no capítulo 4 ele está indo para onde? Deserto. Como entender isto? Ontem foi dia de aplauso, ontem foi dia de glória, ontem foi um dia que Jesus recebeu o seu ministério terreno. O Pai abre o céu
e faz uma declaração de amor para o filho, dizendo: eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. Agora, no capítulo 4, ele está indo para o deserto e sendo conduzido pelo Espírito. Quando eu sou cheio do Espírito e conduzido pelo Espírito, eu não posso mandar nas minhas atitudes mais. Eu não sei se o glória a Deus não vai sair hoje, mas eu vou entregar toda a mensagem que Deus colocou no coração. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, é Ele que toma as rédeas. Eu não tenho mais volante nas mãos. Eu tomo o lugar de passageiro. Então, se você quiser ser cheia do Espírito Santo, é melhor você deixar esse volante hoje e sentar no banco do passageiro. É tão complexo isso que os discípulos de Jesus não entenderam. Jesus olhou para eles e disse assim: vocês vão ficar em Jerusalém até ser cheios. Mas depois de ser cheios, vocês têm uma missão. Vocês vão pregar o Evangelho até os confins da terra. E eles ficaram em Jerusalém, se cumpriu a profecia, eles foram cheios. Mas a partir do momento que eles foram cheios, Pedro disse: eu não saio daqui ninguém me tira. Aí os discípulos que estavam do lado dele disseram: eu estou contigo, meu pastor, eu também vou ficar em Jerusalém. Eu não sei se aquele hino, a prova acabou, a luta foi embora e agora só vitória, foi inventado neste período, mas eu acho que eles pensaram que era isso que poderia acontecer. A prova acabou, a luta foi embora e agora é só vitória. Eles não foram onde Deus mandou eles ir, onde o próprio Jesus disse: vocês vão ficar aqui só até ser cheios, depois vão ter que ir até os confins da terra para pregar a minha palavra. E eles não saindo de Jerusalém, o Evangelho não tinha chegado até a gente. Há 93 anos atrás, abriu-se a Igreja Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina. E se não fosse ele sair de lá, não tinha Evangelho aqui, não tinha chegado até nós. Então a missão era ser cheio para enviar, ser cheio para produzir, ser cheio para fazer alguma coisa. Nesta introdução eu gostaria muito que você me ajudasse. Eu sei que essa igreja é uma igreja alegre e feliz. Eu queria que você perguntasse para esta irmã que está do teu lado: você quer ser cheia para quê? A função de sermos cheios tem um objetivo. E os discípulos foram cheios e não quiseram sair de Jerusalém. Não saindo de Jerusalém, não tinha o Evangelho até nós. Vocês não estariam aqui comemorando esta festa tão linda. Pergunta: o que aconteceu, pastor? Não, animados, o que aconteceu? Deus olhou para um diácono da igreja e disse: ô Estevão, se eu dar uma mensagem para você pregar, você prega? Ele disse: eu prego, mas não pode ser na sede, tem que ser na praça. Tem alguém aí? E não pode ser sobre coisas terrenas, tem que ser sobre o céu. E aí o Estevão disse: se o senhor me dá a mensagem, eu prego sobre o céu e prego na praça. E aí Estevão começou a pregar de manhã à tarde à noite na praça, de manhã à tarde à noite na praça, de manhã à tarde à noite na praça. E quem fala de coisas do céu entristece os terrenos. E conforme ele foi falando de céu, ele foi apedrejado. E conforme as pedras iam sendo atingidas a ele, e eu gosto do pregador que vive o que prega, ele começa a dizer: eis que estou vendo o céu aberto. E conforme vão apedrejando Estevão, o texto diz que arrancaram a túnica dele e lançaram. E caiu aos pés de um jovem chamado Saulo. Capa na Bíblia para um grupo de assembleanos é sinônimo de pecado. Tua capa vai cair, varão. Mas capa na Bíblia nunca foi sinônimo de pecado. Só a capa de Acã que deu aquele delito, mas as maiorias das capas da Bíblia é transferência de autoridade. Elias, quando está subindo e Eliseu pega a capa dele, é porção dobrada no ministério. Quando a capa cai aos pés de Saulo, naquele dia parece que eu estou vendo. Deixa eu pensar que a minha mente é fértil.
Deus se posicionando no céu e dizendo: agora vai ter igreja em Santa Catarina. Agora vai ter igreja na The Blue. Vai ter congresso Filhas da Graça. Foi naquele dia que o evangelho começou a sair e o nome do Senhor tem sido glorificado todo dia. Quem entendeu até aqui, vai ficar mais fácil. A missão é grande. E eu tentei pensar nesse texto, não como os católicos pensam desta personagem. E também não tentei pensar como os assembleanos pensam sobre esta personagem, que é Maria. Eu tentei pensar conforme Deus viu ela. É uma menina simples, nascida em um povoado, que não tinha água nem luz encanada, nunca teve uma TV, nem sabia o que era Instagram. Dormia quando o sol se punha e acordava quando o sol nascia. Simples, morando em uma casa que não tinha banheiro dentro. Eu imagino cabelos pretos, simples, uma vida comum, uma vida pacata. Ela já tinha sido prometida a um varão, a um jovem, e de repente ela recebe a visita de um anjo lá. E a visita do anjo, para alguns lugares, não foi muito boa esta visita. Vocês lembram a preocupação de Jessé? Quando chega um profeta e uma mensagem de Deus na casa dele, ele já vai gritando: é de paz a tua vinda? Você lembra quando Jacó recebeu esta visita? Ele disse: por um fio eu quase fui fulminado. Ai, passei por um fio. Mas a visita deste anjo é de paz. A visita deste anjo já chega com uma saudação dizendo: salva e agraciada. Pode glorificar, pode agradecer, você foi escolhida. E o anjo chega e diz: eu tenho uma mensagem para você. E a mensagem é esta. Eu vou trocar em miúdo para vocês entenderem. Eu tenho, amando de Deus, uma missão para você, Maria. A partir de hoje você não vai ser mais conduzida pelos teus desejos. A partir de hoje você não vai ter rédeas nas mãos. O Espírito Santo vai te conduzir. E você não vai ter mais domínio sobre isso. Você vai querer fazer algumas coisas e não vai conseguir. Porque Ele vai te levar onde Ele deseja te colocar, não onde você deseja. E a tua vida vai virar uma bagunça. Era mais ou menos isso. Já imaginou em um mundo há mais de 2000 anos atrás, ela chegar em casa, no seu vilarejo, na igreja onde congregava, e dizer: olha, eu estou grávida. Isso é obra do Espírito Santo. Olha, a partir de hoje você não vai ter mais domínio. É Ele que vai te guiar. Você vai correr de um lado para o outro, você vai ver as manifestações, você vai ver a fúria de um Herodes e ter que mudar de cidade sem deixar endereço e contato. Você vai ver pessoas zombando dele, desacreditando dele. Você vai ver ele sendo cuspido, torturado, sendo morto, entregue. E esta é a tua missão. Se este anjo chegasse na tua casa hoje e falasse para você: você vai ser conduzida pelo Espírito Santo e vai ser desta maneira, quem será que teria coragem de dizer alguma coisa? O que me encanta de Maria é que ela não olha para o anjo e diz: eu vou conversar com a tua mãe, com a minha mãe, depois eu dou uma resposta para o senhor. A gente vai fazer uma reunião e eu vou, depois do culto, conversar com o pastor. Aí eu aceito o desafio e o cargo que o senhor está entregando para mim. Ela não faz nada disso. Ela diz assim: cumpra-se em mim o teu querer. Que menina é essa? Que visão é esta? Que comportamento é este? De dizer: não importa mais o que acontecer daqui para frente,
O querer dele vai ser na minha vida. O efetuar dele vai ser na minha vida. O manifestar dele vai ser na minha vida. Eu não tenho outra coisa a dizer. Eu sou escrava, eu sou serva dele, e eu quero que se cumpra em mim o querer dele. Glória. E eu fiquei pensando, como pode? Como pode alguém com essa disponibilidade de dizer: eis-me aqui? Uma mudança de congregação. Eu sou pastor de igreja, eu sei o que eu estou dizendo. A irmã diz: eu vou pensar primeiro, pastor. Para mudar de um cargo, a gente tem que ter toda a maestria. Ah, não, eu estou com medo de ferir a irmã, porque faz tempo que ela está na regência. Vocês não ficam olhando em mim com essa cara, não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. Para ocupar um cargo da igreja, a gente tem que ter todo cuidado. É assim ou não é? Agora, como você quer ser cheia do Espírito Santo? Porque não é você mais que vai dirigir os teus passos. Não é você que mais vai escolher os teus cargos. Não é você mais que vai fazer os teus desejos, as tuas vontades. É se render a Ele e dizer: eis-me aqui. Eu quero falar algumas lições sobre esse texto. Eu gostaria que você perguntasse para mim: qual é a primeira lição? Na primeira lição, fala bem alto. Nós temos muita gente. Se vocês não fazerem isso, a galeria vai fazer, porque lá está abarrotado de gente. Vamos lá, 3, 2, 1. Quando amamos a Deus, não temos medo da vontade de Deus. Quando amamos a Deus, não temos medo da vontade de Deus. Ele disse: alegra-te, bendiz, glorifica, porque você achou graça diante de Deus. Ele estava dizendo para ela: você tem que festejar com esta aceitação dele sobre a tua vida. Você tem que glorificar o nome dele, porque você foi escolhida. E quando amamos a Deus, não temos medo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Quem está entendendo esta mensagem? Eu estou pregando para alguém que entrou aqui esta noite e quem sabe estava em dúvida, mas Deus veio nesta casa para te dizer: não tenha medo da vontade de Deus. Servir a Deus não é com temor, no sentido de medo. Você não pode estar na frente de uma regência de medo de entregar este cargo. Você não pode fazer algo para Deus que seja um peso para você. Não, é privilégio, não é amargo. Tem pessoas que fazem, tem pessoas que lideram, mas lideram, parece que é um peso. E servir a Deus não é peso, servir a Deus é privilégio. Eu me lembro aqui que quando era garoto, tem umas coisas que a gente passou na década de 80, por aí, né, pastor Lidiel? Que parece que hoje não usa mais. E me dá uma raiva, tem hora. Por exemplo, botinha ortopédica. Eu não vejo as crianças hoje usando botinha. E eu tive que usar. Meus irmãos tiveram que usar. A gente tomava um emoção Scott, lembra? Óleo do fígado do bacalhau. Era um vidro laranja, com homem com peixe nas costas, quem lembra? E a minha mãe descobriu que aquilo lá
Eu era meio gago, curava a gagueira, limpava do verme, E ela foi mais além e tinha que tomar em jejum. A gente acordava e ela vinha com aquela colherzona de sopa gigante. Eu tinha que fechar o olho, segurar o nariz e tomava aquilo, para me ficar forte, bem na fita. Servir a Deus, irmão, não é amargo. Servir a Deus é privilégio. Se o teu cargo, eu estou indo porque eu tenho que ir, não tem outro jeito. Para com isso agora. Ser cheio do Espírito Santo é amar a Deus. E quando amamos a Deus, não temos medo da vontade de Deus. Quem está entendendo esta noite? Glória. Primeira lição na vida desta Maria: quando amamos a Deus, não temos medo da vontade de Deus. Pergunta: qual a segunda lição? A segunda lição é que quando conhecemos a Deus, qualquer visitação da parte de Deus é bem-vinda. Quando conhecemos a Deus, qualquer visitação da parte de Deus é bem-vinda. Você viu onde o pastor me colocou? Vocês não ficam olhando em mim com essa cara, não. Você viu qual o cargo? Estou sendo humilhado aqui. Para, irmão. Qualquer visitação. Eu estou regendo só meia dúzia de irmãs lá na congregaçãozinha. Que privilégio. Eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Eu estou na escala para limpar os banheiros. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou limpando os banheiros aqui da congregação, mas eu tenho uma coisa para dizer para o pastor: aleluia, os banheiros que eu limpo são os mais cheirosos de Blumenau. É privilégio, não é peso. Aleluia, quem está entendendo? Qualquer visitação da parte de Deus é bem-vinda. Não importa o que é para fazer, o nome do Senhor vai ser glorificado nas tuas atitudes. Tem hora que tem pessoas que ficam com medo da visitação de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus está colocando na tua mão. Minha irmã, quantas pessoas gostariam de estar onde você está e de repente faria melhor do que você? Quantas pessoas que gostariam de estar onde eu estou e faria muito melhor do que eu? Então, já que eu estou aqui, não é peso, é privilégio. É privilégio servir, é privilégio fazer. Não tenha medo de Deus. Olha para quem está do teu lado aí e diga: não tenha medo de Deus. Eu tenho dois garotos, um de 20 e um de 15 anos. O de 15 anos, eu me lembro que ele tinha seus 6, 7 aninhos, e ele não gostava de dormir no quarto dele, e a gente insistia muito. E eu me lembro que uma noite eu falei: vou espiritualizar, né? Pastor, cheguei lá, falei: Pepeu, João Pedro o nome dele, ô Pepeu, eu vim aqui te dizer, pode dormir em paz, porque Jesus está aqui. Ele falou: é de Jesus que eu estou com medo, pai. Tem pessoas que têm medo de Deus, e não precisa ter medo, não precisa olhar o teu Deus como um monstro, como um estranho. O teu Deus é um privilégio servir a Ele. É um privilégio estar envolvido com as coisas dEle, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Quem está entendendo esta mensagem aqui esta noite, levanta a tua mão para agradecer e dizer: obrigado por estar aqui. Em terceiro lugar, mais uma lição? Amém?
Pergunta: qual a terceira lição? A terceira lição é que quando ouvimos a voz de Deus, não temos dúvida que é Deus que está falando. Ô Maria, o que aconteceu? Que fala é essa que te convenceu a esse ponto? Ah, é Ele que está falando. Maria, e aí, você tem certeza? Não, eu estou em dúvida. Ah, então não é Ele que está falando. Quando Ele fala, não tem dúvida que é Deus que está falando. Eu fiz uma pesquisa e como pastor eu posso dizer isso, que há uns profetas por aí e eles entregam umas profetadas. Quem já ouviu? E a maioria dessas profetadas deixa dúvida no coração do povo. E aí no outro dia eles querem ligar para outra profeta para saber se aquela profecia que eles receberam ontem é compatível com aquela, para eles tirar. Ah, claro, não é Deus. Quando Deus fala, não tem sombra e nem variação de dúvida. Quem ouve a voz dele, aleluia, te amai a chorar. Quando ouvimos a voz dele, a gente não tem dúvida que é ele que está falando. Quem está entendendo esta mensagem nesta noite? Quando Isaías viu, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Será que é ele, Isaías? Eu não tenho dúvida. Quando ele fala, não tem sombra nem variação de dúvida. Esta noite Deus está te levantando para te dizer: se é Deus que falou contigo, vai acontecer. Se é Deus que falou contigo, descansa o teu coração. Quando ele fala, ele cumpre, porque promessa de Deus não tem data de validade. Quem está entendendo esta mensagem? Aleluia, Aramaia, Soura, Maia, Darras. Eu estou sentindo algo do céu através da palavra. Deus te trouxe aqui para te dizer: sou eu que falo contigo, não temas. Eu vou te usar, eu vou te capacitar, eu vou te erguer, eu vou fazer algo na tua vida. E se você crê, levanta a tua mão, glorifica o teu Deus. Glória. Quando ouvimos a voz de Deus, não temos dúvida que é Deus que está falando. A quarta lição: quando nos tornamos filhos de Deus, quando nos tornamos filhas de Deus, o que fazemos não é peso, é privilégio. Pergunta por quê? Porque quando a gente ama, nunca é peso, é privilégio. Eu fui pregar no norte do nosso estado e colocaram um irmão para cuidar de mim. E esse irmão me buscou até o aeroporto num chique carro, mas muito educado, muito fino. E aquele irmão disse: olha, me dá o privilégio de cuidar do senhor esse fim de semana. E ele me levou para o hotel, buscou para a igreja, igual os nossos irmãos fazem aqui, com muita alegria. E a gente, depois do culto, foi comer um negócio. E quando a gente olhou o relógio, já era quase 1h. E eu falei: o meu voo é cedo, então eu tenho que acordar 4h30. E ele deixou na porta do hotel. Eu falei: olha, eu quero agradecer o senhor. Ele falou: não, 4h30 eu estou aqui para te buscar. Eu falei: não. Amanhã é segunda-feira e o senhor tem as suas atividades. Eu pego um táxi, fica tranquilo, 4h30, daqui 3h30, eu acho que eu nem vou dormir. Ele olhou para mim e falou: pastor, para o senhor pode ser um peso isso, mas para mim é privilégio. Deixa eu cuidar do homem de Deus.
Olha para quem está do teu lado aí e diga assim: se o cargo que você ocupa, diga isso para ele. Parece até culto de doutrina. É peso. Não foi Deus que te deu. Quando Deus nos dá alguma coisa, não é peso, é privilégio. Eu quero ouvir esse teclado aí. O que Deus colocou nas tuas mãos é privilégio. O cargo que você ocupa, faça com alegria, faça com zelo, faça com excelência. Não faça para murmurar, porque você agora é conduzida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está olhando para você e dizendo: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu vou te ajudar, eu vou te dar saúde física, eu vou te dar saúde emocional, eu vou te dar saúde espiritual. Há uma porção de Deus aqui esta noite. Cadê as cheias? Cadê as conduzidas pelo Espírito Santo de Deus? Quem é batizado em línguas estranhas, há um Espírito de Deus aqui. Não precisa o final da mensagem para ser renovadas. Deus está te renovando esta noite. Quem não é batizada, o Espírito Santo está aqui para te batizar. Quem sentiu fraca, vazia, o Espírito está aqui para te encher. Você vai ser conduzida. Eu vou esperar, que o Espírito Santo está pedindo isto para mim. Eu estou sentindo algo do céu aqui. Eu estou sentindo algo do céu aqui, pastor Aguiar. O Espírito Santo de Deus está. Aleluia. Deus esta noite entrou dentro da casa do valente e amarrou o valente só para dar vitória para crente. Ele começa a renovar vidas aí. Cadê as conduzidas pelo Espírito? Não temas, não. Glória. Essa igreja nasceu do fogo. Esta igreja cresceu no fogo. E esta igreja tem manifestações de fogo em cultos pentecostais. Quem está pegando esta porção? Aleluia. Da galeria, Deus já começou a tomar crentes lá. Deus começa a tomar filhas da graça. Sejam conduzidas. Sejam conduzidas. Ai, meu Deus, que coisa linda é a tua presença. Ai, amarás. Você não pediu para ouvir a voz de Deus esta noite? Eu sei quando eu ensino, eu sei quando eu prego, mas eu recebo também quando eu profetizo. Há uma palavra profética neste altar esta noite, e Deus manda te dizer: falo contigo esta noite, renova esta aliança, te dou força. Aleluia, aleluia. Cadê as filhas de Deus aí conduzidas pelo Espírito? Cadê as filhas de Deus conduzidas pelo Espírito? Já tem 45 minutos que eu estou ministrando. E eu quero começar a encerrar. Que eu aprendi com meu pai que é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Né, pastor Ismael? Mas eu tenho mais uma lição. Quem quer ouvir mais uma? Pergunta: qual é a quinta? Qual é a quinta lição? É que quando o anjo disse para ela: Maria, você achou graça? E ela diz: cumpra-se em mim o teu querer. Olha como o texto é lindo. O texto diz assim: e o anjo ausentou-se dela.
Quando ela disse, cumpra-se em mim, ele disse, já estou indo. Agora as irmãs vão gostar disso. José não entendeu o propósito. E as mulheres sempre entendem. O anjo falou uma vez só. E ela disse, cumpra-se em mim o teu querer. E o anjo voltou para casa. Quem pegou? Ela foi falar com José e falou, que negócio é esse? Aí a Bíblia diz que o anjo teve que voltar lá. Deu a segunda viagem. E é claro o texto, as irmãs preparam para dar um glória. Que o anjo disse assim, José, aceita o que ele tem na vida da tua esposa. Eu vou dar uma melhoradinha. José, eu sei que você não tem a mesma pegada, mas eu vou melhorar para vocês celebrar. José, aceita que dói menos. Ela disse, cumpra-se em mim o teu querer. Pergunta, qual a quinta lição? Não, animadas, qual a quinta lição? É que quem conhece, confia. Maria, olha o que ele vai fazer com a tua vida. Eu conheço ele. Maria, olha para onde ele está te mandando. Olha para onde o teu pastor, do teu marido foi transferido. Olha para o setor, olha para a congregação. Não, quem conhece confia. Ele cuidou da gente aqui, vai cuidar lá. Ele fez aqui, vai fazer lá. Ele exaltou aqui, vai exaltar lá. Quem conhece confia. Quem conhece. Quando os meus dois meninos eram menorzinhos, e aí eu sempre gostei de citar histórias nossas na mensagem, como eu fiz aqui com o de 15 anos. Agora eles estão maduros, tem uns que tem, o menor tem até vergonha de eu citar. Mas eu me lembro, e eu vou citar o nome do maior agora, que é o Felipe, 20 anos. Eu me lembro que o Felipe era menino novo, 10 aninhos ou menos, e ele tem medo de altura, até hoje. E aí a gente foi num parque aquático, um hotel fazenda, com a família, e aí estavam as priminhas dele, os primos, e eles deu o que fazer, convencer ele a subir a escadaria do toboágua. E eu estou lendo um livro, sentado, só vendo a cena, e ele já subiu assim, ó, sabe, duro. Aí quando ele subiu lá em cima, ele não tinha coragem nem de descer, porque ele tem medo, e nem de descer no toboágua. Então, dois problemas. O que eu faço para tirar esse menino de lá? Ele está com medo de descer a escadaria porque é alta e tem medo de lançar no toboágua e ele está com medo. Mas eu tive uma ideia, eu entrei dentro da piscina com água na cintura e disse assim, Lipão, pai está aqui. Sabe o que ele fez? Ele se jogou. E eu peguei ele lá embaixo, dentro da água. E aí eu falei para ele, meu filho, por que você não fez isso antes? É porque eu não confio em nenhum deles. Eu estava com medo de afogar. Quem conhece, confia. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, se lança. Não tenha medo. Eu estou arrepiado aqui para dizer isso. Não tenha medo. Quem conhece, confia. Quem vai dar certo. Não te preocupe o teu coração. Quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem conhece, confia. Quem conhece. Eu quero dizer para vocês que eu me lembro que uma irmã me contou um testemunho muito lindo. Quem conhece? Quem conhece? E esta irmã um dia foi convidada para ir num culto. E era uma garagem, Assembleia de Deus. Era um ponto de pregação. Mas ela chegou naquele culto. E quando ela entrou ali, era muito católica, predominante. Minas Gerais tem essa cultura até hoje. O pastor Nilton foi missionário lá e sabe. Muito difícil o evangelho, pastor Josué.
E aquela irmã entrou naquele culto de garagem. E eu gosto quando Deus fala. E quando Ele fala, a gente não tem dúvida que é Ele que está falando. E aí Deus falou com aquela mulher: mulher, eu te escolhi para ser uma coluna na minha casa. Os teus filhos serão bênçãos para o meu celeiro. O teu marido será um grande obreiro nas minhas mãos. Assim diz o Senhor. Quem conhece, confia. Aquela mulher chegou em casa e falou para o marido: olha, a partir de hoje eu sou da religião dos crentes. Ele falou: você está ficando louca? Eu auxilio o padre na igreja católica e você vem falar isso. Eu deixei você ir com uma amiga tua naquela reunião deles. Mas aí Deus falou lá comigo e eu nunca tinha ouvido a voz de Deus do jeito que eu ouvi lá. E outra coisa, Deus falou comigo que você vai ser de lá também. Ele falou: você está ficando louco? Isso daí é fogo de palha. Isso daí vai passar. Irmão, não adianta. Crente é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais ele cresce. Aquela mulher disse assim: que dia que é os cultos? Os nossos cultos, ciclo de oração, segunda-feira. Ela falou: vou segunda, amanhã eu estou lá. E ela foi. Quanto mais o marido proibia, mais ela ia. Aí o marido começou a proibir ela ir nos cultos à noite. Ela começou a ir na tarde da bênção, consagração. E Deus começou a usar essa irmã, deu um dom para ela. E Deus começou a usar ela na palavra. E de repente ela teve que batizar nas águas escondidas. Mas quem conhece, confia. Se você está em dúvida é porque você não conhece o teu Deus ainda. Mas quem conhece, confia. Passou os dias, o marido chegou para ela e falou: olha, do jeito que está, a gente vai separar. Eu vou para a missa, você vai para esse tal de culto. Eu proibi você ir de noite, você vai de dia. Que negócio é esse? Ela falou: não tem jeito, eu não consigo parar de ir. E Deus falou que você vai ser um obreiro lá. E eu estou orando e crendo nisso. Ele falou: não, vamos fazer um negócio. Então, para a gente não separar, você vai para esse culto e eu vou para a missa. Mas o dia que eu chegar da missa e você não tiver chegada do culto, você vai dormir na rua. Combinado. Aí não podia nem esperar a bênção apostólica. A irmã, no final da mensagem, pegava a Bíblia com as crianças e ia embora, porque a missa sempre termina mais cedo. E aí Deus começou a trabalhar. A irmã começou a frequentar o ciclo de oração, uma igreja pequena lá em Minas Gerais. Aí o pastor um dia chegou para ela e falou: olha, a irmã líder do ciclo de oração está indo embora, eu estou orando para Deus me dar uma pessoa. E Deus me mostrou a irmã para ser a líder do ciclo de oração. Ela falou: não posso, pastor, meu marido não é crente, me proíbe, eu até vi nos cultos, tem domingo que eu não posso vir. Como que eu vou ficar na frente? Deus falou, agora é você e ele. Resumindo, ela assistiu a proposta e disse: eu tenho que aceitar. Quem conhece? Começou a liderar o ciclo de oração. Deus começou a usar essa irmã, e ela começou a pregar nas igrejas ao redor da cidade, e ela começou a virar uma preletora, e Deus usando ela nos dons, e o marido cada dia mais pior em casa. Primeiro ano liderando o ciclo de oração. Ela olhou para o pastor e disse: olha, pastor, eu vou vir no culto no domingo do fechamento, e eu estou pedindo para o meu marido, ele tem que deixar eu até mais tarde. E aí conversou com ele e falou: não, no congresso eu deixo você ir até mais tarde, tudo bem, combinado. Mas o dia que eu não for na missa, ele disse para ela: você não vai no culto. Aí a irmã foi na sexta no ciclo de oração, congresso, no sábado, domingo de manhã. Quando chegou domingo à tarde, o marido chegou do jogo de futebol. Ela falou: já passei a camisa para você ir para a missa. Ele falou: hoje nós não vamos sair, eu estou muito cansado, a gente vai dormir mais cedo. Mas eu tenho um culto. Você já foi 3 ou 4 cultos só esse fim de semana? Mas quem conhece? Aquela irmã falou: não posso ir. Não pode ir, o combinado não é caro. Mas aquela irmã tinha uma senha, eu não sei se vocês já ouviram falar, oração. Quem já ouviu falar? Não é todo mundo não. Aí ela entrou no quarto, e sabe qual foi a oração, pastor Ismael? Deus, manda ele para a missa, ou manda para a tua casa. Deus, manda ele para a missa ou manda para a tua casa. Manda ele para a missa ou manda para a tua casa.
E crente, quando sai da oração, sai cheio de Deus, transbordando, não tem mais medo de nada. Ela levantou da oração depois de meia hora, marchando no corredor, e ele olhando aquilo e disse: que é isso? Vai tomar um banho que você vai sair sim. Ele falou: já falei que eu não vou para a missa, então troca de roupa que você vai para a igreja comigo. Aí ele disse: para a tua igreja então eu vou. Quem conhece confia, quem conhece confia. O marido foi, pastora Regina, sentou na última cadeira. E o que eu gosto de Deus é que Deus pega quem está aqui e quem está até lá no telão assistindo. Está lotado lá. Quando eu cheguei já estava lotado. A palavra, os hinos, mas no meio do culto vê um bilhetinho, o menino da irmã, e o bilhetinho estava escrito assim: me tira desta cadeira. Parece que me colaram aqui. Se eu tivesse perna, eu já tinha ido embora. E eu estou morrendo de vergonha porque eu não consigo parar de chorar. A irmã pega o bilhete e diz: escreve: quem te colou foi o Espírito Santo. Não precisa ficar com vergonha, porque aqui dentro todo mundo pode chorar. Irmão, aqui é tudo diferente, vocês já repararam? Lá fora é A, B, C, D, não é? Aqui dentro é obedecer. Lá fora, homem que é homem não pode chorar. Aqui macho, para ser macho, tem que chorar e fazer beicinho ainda. Vocês lembram quando Jacó, lembra de Jacó? Quando Jacó entrou no Val de Jaboque, ele entrou andando assim, aí saiu de lá assim, ó. Aí Raquelzinha disse assim: olha, meu marido está andando tortinho. Ele disse: fica quieta, mulher, é agora que eu estou andando certo. Com Deus as coisas é tudo diferente. Aleluia. Dá para entender? Não dá. Aí feliz foi Jeremias, que disse que a palavra é como um martelo que esmiuça. Quando a palavra veio, cravou no coração do homem. O pregador que nunca tinha ido lá, mas promessa de Deus não tem data de validade. Quem conhece? O pregador faz o apelo. Quem levanta as mãos? Aquele homem. Aquele homem vem andando pelos corredores. A irmã sai do seu lugar com a família e vem para frente chorando. E a profecia de anos é a mesma. Homem, te levanto como obreiro na minha casa. Mulher, tu és uma coluna do meu celeiro. Os teus filhos são sementes do meu celeiro, assim diz o Senhor. Quem está entendendo a palavra? Deus te trouxe aqui para te dizer que não importa o tempo que faz, Deus está renovando esta promessa hoje. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Eu estou arrepiado aqui. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. O marido virou crente. Pergunta: o que aconteceu? Não, animado, o que aconteceu? Virou tão crente que ele falou: amanhã eu estou indo para o culto. Ela falou: não, amanhã é oração, não precisa ir não. Ele falou: não, eu quero ir orar. E sexta-feira é culto doméstico, não quero perder que eu quero culto aqui em casa também. Irmã, se Deus salvou teu marido hoje, você vai ter que aceitar Jesus de novo. O marido virou um obreiro. Deus começou a abençoar. Foi batizado com o Espírito Santo. Foi batizado nas águas. 10 meses de crente. Começou a servir à porta como cooperador. Um dia, numa reunião de obreiro, o pastor disse assim: olha, tem um culto lá na zona rural, e os irmãos que eu peço para ir para lá, ninguém quer ir, vamos orar para Deus levantar alguém. O irmão falou: se o senhor me dá um ponto de pregação, eu dirijo lá toda semana. Quem está entendendo? Quem conhece, confia. Começou a dirigir o ponto de pregação lá na zona rural. Deus começou a abençoar. Pergunta para mim: melhorou, pastor, a casa? Se eu falar que piorou, você acredita? Como entender ser conduzido pelo Espírito Santo? Pastor, mas a coisa aqui está tudo em ordem, mas lá tem que estar também. Como entender uma casa que nunca teve falta, começou a ter falta? E é dizimista agora, é crente agora. É o retrato teu? É fase. Mas esse deserto passa. A irmã um dia está desesperada porque não tem comida. O marido trabalhando, é obreiro da igreja, ela é líder do ciclo de oração.
Mas eu gosto de Deus é que Ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa. A irmã olha para o guarda-comida, e o que eu gosto de Deus é que não precisa de muita coisa, pastor Aguiar. Um pacote de farinha aberto resolve o problema dele. Não precisa nem ter 1 quilo. Ela olhou para um pacote de farinha aberto e disse: não tem nada para comer, eu vou fazer um pão aqui, sem ingredientes completos. Aí ela coloca aquele pão para amassar, mas não murmurando, porque ela entende que é conduzida pelo... E ela começa a cantar aquele hino: não desanimes por ter tua cruz maior que a do teu irmão. Lágrimas caindo na massa. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz, massa de crente com lágrima de adoração. Deus olhou do céu e disse: é hoje. Deus só fez assim com o cheiro do pão. A vizinha veio correndo quando o pão estava assando, com ingredientes incompletos, e disse: o que você está fazendo? É bolo ou pão? É um pão para as crianças. Não, me dá um pedaço ou me vende, que esse cheiro chegou lá em casa. Aí a irmã cortou um pedaço do pão, entregou para a vizinha, dividiu o restante com os filhos. No outro dia, a irmã vizinha veio com dinheiro na mão e disse: olha, que pão é aquele? Compra ingredientes e faz um para mim, um para nós. Aleluia. Quem está entendendo? Quem conhece, confia. Quem conhece, confia. Aleluia. De repente a vizinha de baixo disse: só está fazendo um pão aí, tô. Eu quero uma encomenda para amanhã. De repente a rua inteira estava batendo na porta: eu quero deste pão, eu quero deste pão. Quem conhece, confia. Quem conhece, confia. De repente a cozinha ficou pequena, teve que derrubar as paredes e emendar a sala com a cozinha. De repente a casa ficou pequena. Os filhos começaram a entregar pão no bairro, todo mundo querendo desse pão. Virou uma mini padaria na casa da irmã. De repente o marido teve que sair do emprego e começou a ajudar ela. Comprar um lote, teve que construir um prédio. Todo mundo querendo desse pão. E tem um ditado nessa pequena cidade de Monte Santo de Minas: diz: quem vai em Monte Santo de Minas e não come do pão da irmã Neuzinha, que é chamado do pão do milagre, não foi lá. E aí todo mundo comprando. Deus deu uma padaria, Deus deu um mercado, Deus começou a abençoar em todas as áreas. Porque quem é conduzido pelo Espírito tem final feliz. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui: se eu pensei que era o fim, não é. Deus está virando esta página. Te amando que la barracha. Aleluia. Eu não aguento mais, pastor Aguiar, pregar no congresso desta irmã. Todo ano ela quer que eu prego lá. Ela gosta demais de me ouvir. E já tem 30 anos que ela é líder desse círculo de oração. Ela trabalha ali, faz festa e quer todo ano. Eu falei que esse ano eu não vou pregar lá, eu não aguento mais. Mas a grandeza desse testemunho é que hoje o marido dela é um obreiro da casa do Senhor. Uma filha dela trabalha com os jovens da igreja. A outra trabalha no departamento infantil. E quem lembra do menininho de 5 anos que levou o bilhetinho para o pai? Lembra? Ele cresceu e passou-se 38 anos. E aí o departamento Filhas de Sião, ou Filhas da Graça de Blumenau, convidou ele para pregar as 2 noites. E eu estou aqui hoje dizendo: o Deus que mudou a história dos meus pais, o Deus que mudou a minha história, está aqui para te dizer: erga a tua cabeça. Quem conhece, confia. Quem conhece, confia. Quem conhece, confia. Quem está recebendo esta mensagem, com a permissão do nosso pastor presidente, fica sobre os teus pés, adorando o nome dele.
Choramaya derracha. Esta tarde eu tive o privilégio de almoçar com o pastor Nilton ali no CTV. Ganhei até um rádio do pastor Flávio de presente, carinho. Obrigado, pastor Flávio. E quando eu cheguei no hotel, eu falo com a minha mãe todo dia. Eu liguei para ela, falei: mãe, eu tô aqui em Blumenau desde ontem, preguei ontem e vou pregar a última noite, eu quero que a senhora ore por mim. Ela disse: fala para estas irmãs que o Deus que eu aceitei ele lá atrás continua sendo o mesmo. Eu estou sentindo algo do céu aqui, pastor Nilton, que Deus está renovando aliança. Mulheres entraram aqui desacreditadas porque o inimigo soprou no teu ouvido: não tem mais jeito. Mas elas vão sair daqui gritando: cumpra-se em mim o teu querer, cumpra-se em mim o teu querer. Olha que coisa linda lá na galeria, com as mãos levantadas. O Espírito Santo de Deus está aqui através da palavra, dizendo: quem conhece confia, quem conhece confia, quem conhece confia.